Olá, na aula de hoje eu vou apresentar uma breve análise de cargas equilibradas conectadas em triângulo, também conhecido como delta. O motivo pelo qual a conexão é chamada de triângulo ou delta é óbvio, basta olhar aqui a ilustração da conexão triângulo. Se são equilibradas, ou melhor, se a carga trifásica em delta é equilibrada, significa dizer que as três impedâncias são idênticas, ou seja, possuem os mesmos módulos e os mesmos ângulos. Ou, se estiverem representadas na forma retangular, possuem a mesma parte real e a mesma parte imaginária. Aqui a gente já percebe uma característica específica da conexão triângulo ou conexão em delta. Se eu pegar aqui a tensão UAB, que é a tensão de linha, aqui são os pontos A, B e C das linhas, enquanto aqui eu tenho as impedâncias nas fases. Se eu pegar aqui a tensão UAB, eu vou notar que a mesma tensão de linha UAB é aplicada aqui na fase, ou seja, na conexão em triângulo, a tensão de linha é igual à tensão de fase. Eu tenho aqui ilustrado também as três correntes de linha, que são as correntes IA, da linha A, IB, da linha B, e IC, da linha C. As correntes de fase são dadas por IAB, ela chama-se IAB exatamente porque ela percorre do ponto no qual eu tenho a linha A conectada, note que esse ponto é o mesmo ponto que esse, e vai até o ponto B. Note que esse ponto é o mesmo ponto que esse, é o ponto B. Então, ela percorre de A até B. O mesmo vale para as correntes IBC e ICA. IBC que vai de B até C e ICA que vai de C até A. Eu vou aqui fazer um pequeno cálculo para a gente fazer uma análise das correntes de fase, que são as correntes IAB, IBC e ICA. A corrente IAB vale, ou melhor, é calculada pela tensão UAB dividido pela impedância Z delta. Sei que é o AB, porque o AB aqui é aplicado na fase no qual circula a corrente IAB. Como eu sei que a tensão de fase é a mesma que a tensão de linha, eu posso representar o AB como módulo da tensão de fase com um ângulo de 0 grau. Vou dizer que o AB vale 0 grau, o BC vale menos 120 graus, ou melhor, tem ângulo de menos 120 graus, e o CA tem um ângulo de menos 240 graus, ou equivalentemente mais 120 graus. A escolha é sua. Então, volto aqui, ó. O Z delta tem um módulo de impedância, um módulo do Z delta, com um ângulo θ de Z delta. Portanto, a corrente IAB será dada por a divisão entre uma tensão e uma impedância é igual a uma corrente, que eu posso chamar de corrente de fase, já que IAB é uma corrente de fase. Então, eu tenho um módulo da corrente de fase com um ângulo de menos θ Z delta, ou seja, menos o ângulo da impedância. A corrente é atrasada da tensão pelo ângulo exatamente da impedância. A mesma análise eu posso fazer para as outras duas correntes de fase, somente trocando as tensões. As tensões eu devo substituir aqui por UBC, que vale UF com ângulo de menos 120 graus, enquanto em ICA eu devo substituir pela tensão UCA com um ângulo de mais 120 graus ou menos 240. Mais uma vez, é você que escolhe. Vou escrever aqui para ficar claro. Desenvolvidas as expressões de corrente, eu encontro que elas possuem a mesma magnitude, que é sempre o módulo da tensão de fase dividido pelo módulo da impedância, e estão todas defasadas 120 graus uma em relação à outra, e atrasadas de um ângulo menos θz em relação às suas tensões de fase. Isso, de certa forma, a gente já esperava. Interessa agora encontrar as correntes de linha IA, IB e IC para que a gente perceba a relação entre as correntes de linha e as correntes de fase. A primeira que eu vou fazer análise é a corrente IA e vou utilizar a lei de Kirchhoff das correntes. Ela diz que a soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem desse mesmo nó. Nesse nó aqui, as correntes que entram são IA e ICA. E a corrente que sai é IAB. Vamos escrever isso aqui para isolar e encontrar o próprio valor de IA. Entra IA
I ICA e sai o valor de corrente IAB. Portanto, IA será igual a IAB menos ICA. Eu percebo isso de cara fazendo análise desse nó aqui também, sabendo que se A entra aqui por cima, nesse nó, significa dizer que vai ser igual ao que sai. O que sai é o próprio IAB. E no caso, como o ICA está indicado entrando, o que sai daqui é o menos ICA. Posso fazer a mesma análise em relação aos outros nós. Se aqui entra IB, o que sai será IBC e menos IAB. Ou seja, IB igual a IBC menos IAB. Em relação a IC, é a mesma coisa. Se IC entra, o que sai será ICA. E o que sai também desse nó vai ser a corrente menos IBC. IC, portanto, é igual a ICA menos IBC. Tem umas três relações que me interessavam. Focarei primeiro em IA, que vale IAB menos ICA. Representei aqui, para me ajudar, um diagrama fasorial, no qual eu tenho IAB, IBC e ICA, todas que têm um módulo que vale IF, peço desculpa aqui pela rasura, mas acabei escrevendo primeiramente o F, mas aqui é IF, e estou atrás de encontrar o IA, que vale o próprio IAB menos ICA. Vou representar aqui o menos ICA. Eu tenho ICA para cima, o menos ICA estará em sentido oposto. Tenho aqui ICA, que obviamente tem também módulo IF, mas está no ângulo oposto. Note também que aqui vai ser um ângulo de 60 graus, já que isso aqui tudo é 120. Aqui eu tenho 60 para poder completar os 180. Então, aqui eu tenho 60 também. E, portanto, a soma fasorial entre IAB e menos ICA me dará o próprio valor de IA. E nós já fizemos essa conta no passado. A única diferença é que o fasor, em vez de ficar com mais 30 graus, aqui ficará com menos 30 graus, como eu vou mostrar agora. Esse é o fasor soma, que vale raiz de 3 vezes o próprio módulo de F, sendo que esse ângulo aqui de atraso é de 30 graus. Obviamente, o valor de IA, o fasor IA, terá esse módulo e o ângulo de menos 30, caso você o represente. Eu disse 30 graus é o atraso dele em relação ao fasor IAB. Se você fizer as mesmas contas para os outros dois fasores IB e IC, ou seja, fizer IB igual a IBC menos IAB e IC igual a ICA menos IBC, você encontrará também os outros dois fasores das correntes de linha. Farei isso aqui agora. Então, eu encontro que as correntes de linha elas estão defasadas 120 graus entre si, da mesma forma, possuem a mesma magnitude, que vale raiz de 3 vezes o valor da corrente de fase, e estão atrasadas em relação às correntes de fase em 30 graus, da forma como mostrado aqui. Coloco aqui um breve resumo da aula de hoje, especificamente para as cargas conectadas em triângulo, também chamado de conexão delta. As tensões de linha são iguais às de fase, e um resumo breve é: o módulo da tensão de linha vai ser igual ao módulo da tensão de fase, já que, muito costumeiramente, o módulo às vezes é a grandeza mais importante. Uma outra característica é: as correntes de linha são raiz de 3 vezes maiores que as de fase, sendo que, na verdade, além de serem raiz de 3 vezes maiores, elas também estão 30 graus atrasadas em relação às de fase, desde que a sequência de fase seja a ABC, conforme mostramos. E aqui um breve resumozinho em termos de equação. I de linha é igual a raiz de 3 vezes o valor da corrente de fase. Vamos ao exemplo para ver se entendemos o conteúdo da aula de hoje. O enunciado diz: calcule o módulo da impedância de uma carga trifásica equilibrada em Y, alimentada por tensões de linha de 440 volts e que drena uma corrente de linha de 15 amperes. Se está difícil entender, vamos partir para um desenho que fica mais fácil entender. Eu tenho uma carga em Y. Opa, eu falei Y, em delta. Tenho uma carga em delta
cuja impedância é desconhecida e ele pede especificamente o módulo, e sei que as impedâncias trifásicas são alimentadas em 440 volts. Obviamente são 440 volts nas fases A, B e C, ou nas linhas, melhor dizendo, A, B e C, e há também a defasagem angular. Só que como eu estou preocupado especificamente com o módulo, eu não vou colocar aqui as defasagens angulares de 120 graus, ou 0, menos 120 e menos 240. O módulo das impedâncias é o que está sendo procurado. É isso que a gente não sabe. Mas sabe também que drena uma corrente de linha de 15 amperes. Para saber o módulo, eu preciso saber o valor da tensão de fase, que é a tensão aplicada na impedância, dividido pela corrente ou pelo módulo da corrente de fase, que é a corrente que circula aqui na impedância. A tensão de fase é fácil de encontrar. A tensão de linha é igual à própria tensão de fase. Então, se tem 440 na linha, tem 440 também na fase. Até aí, tranquilo. A corrente de fase também é tranquilo de encontrar. Eu sei que a corrente de linha vale raiz de 3 vezes o valor da corrente de fase. Portanto, a corrente de fase vai valer o valor da corrente de linha dividido por raiz de 3. E de fase será igual a 15 dividido por raiz de 3. Use a sua calculadora e veja que vai dar 8,66 aproximadamente. Ficou fácil. Agora eu posso encontrar a impedância, que na verdade é o terceiro e último passo. A impedância de cada uma das fases será igual a 440 dividido por 8,66, que resultará em 50,81 ohms por fase. Posso escrever assim também para deixar ainda mais claro. É isso que eu tinha para a aula de hoje. Na aula que vem nós vamos misturar Y e delta em questões. Vamos lá, vamos seguir adiante nosso curso de circuitos trifásicos. Até breve.